E aí, seguindo aí no estilo resumão de vídeos, no vídeo passado a gente fez aí um resumão de todo o percurso que a gente fez dentro do Uruguai. E nesse vídeo de hoje a gente vai fazer um resumão da playlist Fim do Mundo. Essa playlist Fim do Mundo é desde a nossa entrada na Argentina até chegar no fim do mundo, em Ushuaia. Então a gente vai fazer aí um resumão e vai passar algumas dicas. Esse é o intuito do vídeo, dividir o que a gente vivenciou e por onde a gente passou com vocês aí que estão aí do outro lado. Um resumão é um resumo grande? Pode ser. Resumão, resumo grande. Um resumão! Tá, vamos lá. O que você ia falar? Lembrando que essas dicas aí que a gente vai passar pra vocês é sempre com base naquilo que a gente vivenciou, naquilo que a gente pôde observar. A gente entrou aí na Argentina por Gualeguaychú. Em Gualeguaychú a gente ficou no Parque Unzué, estacionados de frente pro rio Gualeguaychú. Esse parque ali onde a gente ficou, tipo, é um parque onde as pessoas vão, onde as pessoas caminham, fazem exercício. Então a gente não pagou nada pra ficar ali, mas ele não oferece nenhum tipo de estrutura, nem sequer banheiro. Mas a gente pôde observar que ali dentro desse parque tem camping também. Então, Campings pagos, quem quiser claro, pagar um camping pago pode ir lá pagar no camping. Tem, Não ficamos. Tem essa opção aí também. E a gente aproveitou que a gente estava em Gualeguaychú, antes de seguir descendo, e fizemos a nossa carta verde e também aproveitamos para fazer câmbio. Sim. A carta verde, na verdade, a gente fez por 30 dias lá no Uruguai, no Brasil, antes de entrar no Uruguai. Atravessamos todo o Uruguai, ficamos quase um mês lá, entramos na Argentina com aquela carta verde ainda. E aí a gente entrou na Argentina, a gente teve que fazer uma carta verde para mais tempo. A gente fez uma carta verde para 6 meses. Essa carta verde que a gente fez lá na Argentina, a gente conseguiu na seguradora... A gente vai deixar escrito aqui embaixo o nome da seguradora. Mas assim, foi bem difícil. A gente foi umas 3 ou 4 ou 5, sei lá quantas seguradoras, até conseguir uma que fizesse para veículos estrangeiros. Inclusive, depois, mais a gente ficou sabendo que essa mesma seguradora não estava mais fazendo para veículos estrangeiros. Ou seja, está bem mais complicado de conseguir fazer carta verde lá dentro da Argentina. Porém, é bem mais barato de fazer lá do que no Brasil, quando se consegue uma seguradora que faça para veículos estrangeiros lá fora. E a questão do câmbio, pessoal, a gente decidiu fazer em Gualeguaychú porque a nossa ideia desde o início era desviar Buenos Aires. Sim. E então provavelmente ali mais próximo de Buenos Aires ou até mesmo dentro da cidade de Buenos Aires poderia ser mais barato. Exatamente, mas como a nossa ideia era contornar, só a gente aproveitou para fazer o câmbio também em Gualeguaychú. E não foi foi um preço bom lá. Não me lembro mais agora de cabeça, mas foi um preço bom. Porque também já variou bastante o valor, não adianta a gente falar agora, mas sim, foi um preço bom que a gente conseguiu lá em Gualeguaychú. Bem melhor do que a gente conseguiu ali no Chuí, né? Sim. Por exemplo. E saindo de Gualeguaychú, a gente pegou aí a famosa Ruta 14 para seguir descendo em sentido sul. Por que a famosa Ruta 14? É que a Ruta 14 ela tem fama. Na verdade, nós nunca tivemos nenhum problema com a polícia, a gente sempre foi muito bem tratado por toda a polícia na Argentina e também nos outros países, no Uruguai, no Chile. Mas a famosa Ruta 14 ela tem essa fama porque dizem que os policiais lá são mais corruptos. Naquela Ruta 14 especificamente, ali na região de Entre Rios. Sim. Se é verdade ou não, não sei. E também não sei se atualmente ainda é um problema, mas antigamente tem vários relatos de viajantes que tiveram problemas ali com policiais corruptos. Mas, pelo sim, pelo não, a gente passou por ali com um pouquinho de medo, mas não fomos abordados. Então, para nós foi tudo tranquilo mais uma vez. E seguimos aí, descendo, e pegamos a Ruta 6 para contornar Buenos Aires. E nessa Ruta 6 a gente foi por ela até chegar na Ruta 3. Chegando na Ruta 3, a gente seguiu descendo sentido sul e chegamos aí até a cidadezinha de Cachari. Em Cachari, a gente ficou num camping municipal, bem no início da cidade e bem de frente para a Ruta 3. Cachari ou Cachari? Pois é, não sei. Cachari. Cachari. Ou Cachari. E nesse camping a gente ficou uns 3 dias, ele oferece, é bem legal o lugar, é bem grande, oferece toda a estrutura de camping. É um camping municipal, na verdade. É um camping municipal e o pagamento é voluntário, tu paga se na quiser. verdade não precisa pagar, ele é gratuito, mas se tu quiser deixar alguma coisa para ajudar o zelador lá, pode deixar. Inclusive o zelador, seu Cátio, a gente fez aí, conversou bastante com ele, ele inclusive nos emprestou a máquina de lavar roupa dele. Nos conseguiu lenha, ele nos pegou lenha, nos deu a lenha que ele tinha lá, ele nos emprestou a máquina de lavar roupa e tudo mais, e aí a gente acabou dando uma ajuda de custo lá pra ele. Mas sim, não tinha como sair de lá sem mas não tinha necessidade, a gente usou a máquina de lavar roupa dele.
lá da cidadezinha de Catiari, a gente seguiu descendo aí e a gente foi até uma próxima cidadezinha que se chama Azul, e nessa cidadezinha a gente seguiu descendo pela Ruta 51. Antes a gente estava descendo pela 3, a gente seguiu descendo pela Ruta 51 porque era mais próximo para chegar até Bahia Blanca, e chegando em Bahia Blanca a gente ficou estacionados aí num posto de combustível, o normal de sempre, né? E dia seguinte seguimos descendo sentido Viedma. Em Viedma a gente foi direto para um posto de combustível para abastecer, lembra? E aí a gente estava lá na fila do posto, esperando porque eles estavam abastecendo os tanques lá de combustível. E aí veio conversar com a gente, um rapaz, o Sebastião. E conversou um pouco ali com o Michael e já convidou a gente para ir para casa deles, que ficava no balneário El Condor, que era saindo da Ruta 3 daí e indo em direção à Ruta 1, que era a que costeava bem o Atlântico ali. E aí a gente já foi pra casa dele e ele já fez um assado argentino pra nós. Sim. E super querido, tanto ele quanto a noiva dele, a Dayana. E a gente dormiu no pátio deles. Inclusive eles nos levaram pra gente conhecer um cassino, e no outro dia eles nos apresentaram um pouquinho mais dos lugares por lá. A gente foi conhecer aquela praia que tem várias casinhas de louro barranqueiro. Parece umas cocotas assim, mas só que são diferentes. Isso, e mais um monumento às Malvinas lá, que a gente foi conhecer também, e aí a gente se despediu deles e seguiu aí descendo a Ruta 1. E seguindo aí pela Ruta 1, lembrando, acrescentando, né, essa informação, a Ruta 1, ela não é asfaltada. Tu saindo de Viedma e chegando até El Condor é asfaltado. Depois de El Condor, seguindo pela Ruta 1, é tudo rípio. E a gente pegou uns trechos de rípio bem... E não é um trechinho de 2,5 km. São mais de 170 quilômetros. 200 quilômetros praticamente. Então, em alguns lugares tranquilo, mas alguns lugares bem ruins. É, assim, é uma costeleta atrás da outra, mas uma costeleta dessa altura, assim, ó, era muito ruim. Foi muito complicada aquela estrada mesmo. E aí a gente fez um wild camping logo passando Bahia Creek, que eu acho que é as únicas casinhas que tem naquele trajeto ali quase. Mas assim, praticamente nada. Em 200 km não tem praticamente nada. Tem só essa Bahia Creek ali que tem meia dúzia de casinhas. Nem sei se tem meia dúzia, talvez não tenha meia dúzia. E aí a gente passou ali um pouquinho, fizemos um wild camping no meio do nada. E mais longe dali, na verdade. Passando Bahia Creek. E aí a gente fez o wild camping e decidiu ficar mais um dia ali, porque tinha bastante sol, então a gente conseguia trabalhar nos notebooks. E aí a gente foi fazer uma caminhada. A gente foi caminhar por dentro do mar, assim, ó, o que aconteceu? A gente chegou lá, a gente estacionou a Kombi, tinha umas dunas, aí logo depois das dunas tinha o mar ali, uma baiazinha ali, um mar muito bonito. Tá, ficamos ali, chegou de noite, né, de tardezinha, aí olhamos o mar, que bonito e tal, fomos dormir. No outro dia, quando a gente chegou lá de novo, a gente foi olhar, ué, cadê o mar? Chega embora. Mas muito longe, acho que uns 2 km pra dentro não tinha água. Daí tá, vamos saímos caminhar, vimos os flamingos, vimos caranguejos, e fomos caminhando. Caminhamos, quando chegamos lá no final, onde a gente chegou no mar de novo, a gente que bonito o mar, a gente pensou até em tomar um banho, alguma coisa assim. Bem quentinha a água. Bem quentinha, quando veio uma hora assim, eu vi que a maré veio até aqui assim, né? Aí veio uma onda, ela veio até aqui assim. Veio outra onda, ela veio até aqui assim. Nós, opa! Gente, começou a levantar a maré do nada agora. Nós vamos correr, tá levantando toda a maré. Tá subindo a maré de novo. E aí nós em perna correndo, a gente chegou lá, não demorou muito, a água já tinha voltado aqueles 2 quilômetros todos. No final da tarde daí, No final da tarde, A gente assim, nunca tinha visto um negócio impressionante, não é? Claro, a gente sabe que maré sobe, maré baixa, mas só que a gente nunca viu algo tão rápido assim, sumiu muito e em muito pouco tempo, assim, foi impressionante a coisa. Pra mim foi assustador, assim. A Jéssica saiu correndo, apavorada mesmo. O negócio é muito... Eu já imaginei, não, ela pode até nos pegar, mas a gente não vai morrer, a gente vai ficar aqui, mas ok, mas aí foi tudo tranquilo. Mas mais uma história aí pra gente poder contar. Foi bem legal. A gente ficou mais um dia lá e no dia seguinte a gente partiu e chegamos a San Antônio Este, que é uma pontinha lá. Esse lugar lá em San Antônio Oeste, tu tem como ver lobos marinhos bem de pertinho assim, e algumas aves, e tu não precisa pagar pelo lugar, e é bem bonito, né, a cor da água é muito bonita ali, e é bem legal. Dali a gente retornamos e entramos pra Ruta 3 e dormimos logo ali, chegando na Ruta 3 num posto de combustível. Dia seguinte a gente acordou aí no posto de combustível, seguimos descendo a Ruta 3, lembrando, gente, que Ruta 3 é aquela ruta que corta toda a Argentina e chega até lá no fim do mundo, a última lá, estrada, passando o Ushuaia. A estrada final que vai até o Ushuaia lá. Isso aí. Então a gente seguiu descendo ela e chegamos até Puerto Madryn. Em Puerto Madryn, o Guigi já nos aguardava, que foi uma família que nos recebeu lá em Puerto Madryn, super queridos, nos hospedaram e nos trataram muito bem.
E a gente passou uma noite lá com eles e no dia seguinte a gente saiu da casa deles para ir conhecer a Península Valdez. Certamente a Península Valdez, para quem tá indo para aqueles lados, é um ponto que vale a pena ser conhecido, lugar pago. Mas é bem legal, logo ali depois que tu compra os tickets, tu chega no museu. E o conselho que a gente dá é que tu chegue no museu, que pegue todas as informações ali primeiro, todas as dicas, porque, por exemplo, os lugares que tu for visitar lá dentro da península, alguns lugares têm horários, por exemplo, se tu quer ver os pinguins tal, tu tem que chegar em tal horário, se tu quer ver as orcas, tal horário. Então, e até para conhecer a história do lugar ali, o museu ele é bem completinho, né, tem bastante informação, então chega ali primeiro e depois segue. A gente fez isso, seguiu e já avistamos no primeiro dia que a gente chegou lá os lobos marinhos, e dali a gente seguiu pra Puerto Pirâmides. Puerto Pirâmides é a única cidade dentro da Península Valdez. Que tem ali dentro. Mas é bem completinho. Isso, tem bar, tem restaurante, tem hotel, tem camping, tem mercadinhos, é bem completo, assim. Mas e tem um posto de combustível ali dentro também. Mas é a única cidadezinha que tem dentro da península. Então a gente passou a noite ali. E a gente passou a noite estacionados como se fosse o estacionamento da praia, né? Fizemos um wild, não pagamos nada e ficamos estacionados ali. E no dia seguinte, a gente saiu pra conhecer o resto da península, que é como se fosse a metade da península, né? E a parte norte da península também. Na metade ali, no meio da península, a gente avistou aí os pinguins de Magalhães e os elefantes marinhos, que os elefantes marinhos a gente não tinha conhecido ainda, sempre só os lobos marinhos. O leão marinho e o lobo marinho é a mesma coisa. E aí tem os elefantes marinhos, que tem a tromba e são maiores, são diferentes. E aí chegando ali pra ver os elefantes marinhos, gente, a gente deu muita sorte. Muito acaso. Muita sorte. A gente chegou pra avistar eles e a gente pôde observar uma orca ensinando o filhotinho a caçar os elefantes marinhos. Vinham na praia assim e dava uma leve encalhada na praia assim e saiu de novo, né? Tentando pegar os lobos marinhos ali. Os elefantes marinhos. Foi muito legal, porque o lugar que nos foi passado, se vocês querem tentar ver as orcas, é na Punta Norte. Sim. E fazia mais de 20 dias que elas não eram avistadas. A gente chegou lá, elas apareceram pra nós. Tivemos muita sorte. E tinha 4, né? Tinha a mãe ou o pai, sei lá, ensinando o filhotinho. E depois tinha mais um e mais um, assim. Então foi muito legal, assim. A gente não contava, pelo menos não ali naquele lugar, e aí ter avistado foi muito legal. E aí dali a gente seguiu pra Punta Norte, que a gente achou que talvez a gente fosse ter sorte de avistar elas de novo e conseguir ver mais delas, mas aí lá a gente não viu. E a gente avistou mais lobos marinhos daí, né? Lembrando que toda essa parte dentro da Península Valdez, ela é rípio, ela não é asfaltada, ela vai ser asfaltada até passando ali o museu um pouquinho mais. Sim. Ali é asfaltado, depois disso... É tudo rípio. É tudo rípio, algumas partes boas e outras partes ruins, né? Bem ruins. E tem mais uma outra parte da Península Valdez, que é a Ponta Delgada, que tem umas salinas que a gente acabou não indo conhecer. Mas o resto a gente conseguiu conhecer tudo aí e foi bem legal. E aí depois, já tava esquecendo. E depois lá que a gente voltou da Punta Norte, a gente foi conhecer a Praia de Pardelas. Eu particularmente achei muito bonita a Praia de Pardelas. É muito bonito. Não tem nenhum tipo de estrutura ali na praia, mas a gente viu que tinha várias casas rodantes ali, o pessoal certamente deve passar a noite ali. E a questão da maré subir, baixar, tu ali consegue... se vê muito também. É muito bonito aquele lugar, muito bonito. Eu achei mais bonito ali do que Puerto Pirâmides. Eu achei. Mas tem que conhecer os dois, pra chegar às suas próprias conclusões. É diferente. É diferente, sim. E aí de lá a gente seguiu até Puerto Pirâmides, E aí de lá a gente seguiu até Puerto Madryn, saímos aí da Península Valdez, ficamos 2 noites na Península Valdez. E a gente seguiu até Puerto Madryn, porque em Puerto Madryn a gente tinha um casal aí que tava nos esperando, um pessoal que tava viajando de moto aí, de férias, que é a Juliana e o Luciano, então a gente passou a noite com eles, então foi muito legal. Gente, algumas dicas aí que a gente considera importante aí dividir com vocês. Com exceção da Ruta 1, que a gente andou aquele percurso, mais de 170 quilômetros de rípio, os demais lugares que a gente foi passando sempre tem um posto de combustível. Do Brasil até o Ushuaia, tu indo pela Ruta 3, indo normalmente por ela, que é o que o pessoal faz, tem postos de combustível. O pessoal se preocupa, não tem. Antigamente talvez não tivesse, mas hoje em dia tem postos de combustíveis, tá? Aí só ali nessa Ruta 1 ali, que a gente pegou muito rípio, 200 km de estrada de rípio, ali, porque aquilo ali na verdade não é nem uma estrada normal, assim, é muito poucas pessoas que passam por ali, não é o normal passar por essa Ruta 1, normal é tu seguir pela Ruta 3. Sim. Mas só ali que não tinha posto de combustível, mas o resto tudo tem posto de combustível até o Ushuaia. Então quanto a isso pode ficar tranquilo, mas claro, sempre que tiver uma cidadezinha abastece,
para Isso não que eu ter ia perigo, dizer, né? isso que eu ia dizer. Tipo, se tu tá com meio tanque de combustível, não espera chegar até a próxima cidade. Sim. Já abastece na cidade que tem posto e anda tranquilo. Mas sempre vai ter cidadezinha com posto de combustível. Isso aí. Essa questão de valores depende muito. É difícil da gente ficar falando agora, porque isso depende muito do câmbio que tu for conseguir. Então, os valores que a gente teve naquela época já não são os mesmos. Então, e muda de uma pesquisando. época para outra também, então não adianta muito falar tanto de valores agora. Isso aí. Internet, a gente seguiu usando aí o chip da Easy Sim for You. E o aplicativo aí que a gente vai falar novamente, que nos ajudou bastante o tempo que a gente estava fora, foi o iOverlander, que tem Sim. várias dicas e é bem legal. Gente, esse vídeo termina por aqui. A gente resolveu dividir o conteúdo porque ele é bem extenso, até para não ficar tão cansativo, tanto tempo a gente falando. Isso. Então no vídeo seguinte a gente vai seguir falando dessa playlist do restante A gente vai conteúdo. daqui até Ushuaia vai ser o próximo vídeo. Isso aí, tem bastante dicas ainda que a gente quer dividir com vocês. Lembrando que o vídeo passado foi o vídeo que a gente fez do Uruguai. Todo o percurso que a gente fez no Uruguai tem bastante dica também. E é isso, se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like. E a gente queria pedir também para vocês compartilharem esse vídeo. Por exemplo, se sabe que tem alguém conhecido, um amigo que vai ir para esse lado, que ou gosta. que está pensando, já ouviu falar que ele está pensando em ir, compartilha com ele para ver se ele acha umas ideias Isso legais aí. aí. Claro, se o vídeo for, né, se vocês acharem que o vídeo é compartilhável, né, é interessante de se compartilhar. Mas é isso então, o vídeo de hoje e... Um grande abraço. Tchau.